Bom, eu sou a Paula, tenho 30 anos agora, sou psicóloga, tenho dois filhos, né? O André e o Augusto. O André tá com 5 aninhos, o Augusto acabou de fazer 4. Paula, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada Ah, pela presença, por compartilhar sua história. Eu estou amando conhecer a história de todas essas mamães, desse mundo louco que é a maternidade, que transforma a nossa cabeça e o nosso coração e o nosso bolso, claro. verdade. Não, muda tudo, né? Muda a nossa vida, o nosso ser, muda tudo. E eu acho muito interessante, é um tema assim que tem muito assunto, tem muito que abordar, tem muito que aprender, né? É um tema muito complexo. E eu estou acompanhando aí a sua jornada, né? Vi que você se mudou. Nossa, eu estou adorando acompanhar o seu trabalho também. Ai, que bacana. Obrigada, muito obrigada mesmo, de coração. E vamos lá, que agora eu vou pedir para. Porque assim, eu ia até começar já falando, né, assim, quem você era, no rapidinho, mas eu vou deixar primeiro você se apresentar, depois eu falo o prazer que eu tenho de receber colegas. Bom, eu sou a Paula, tenho 30 anos agora, sou psicóloga, tenho dois filhos, né? O André e o Augusto. O André tá com 5 aninhos, o Augusto acabou de fazer 4. E, e assim, sou mãe em tempo integral, né? Apesar de tudo aí, de todas as atividades extracurriculares, a minha maior atividade hoje, a maior responsabilidade Seu mesmo maior trabalho. é ser mãe deles, né? Hoje eu estou trabalhando em casa e, assim, por um lado, eu acho que na maior parte do tempo, assim, eu sou muito agradecida por isso, né? Porque Porque, você pode acompanhar, sim, né? Mas por exatamente. outro lado, a gente fica mais doida, né? Não fica? Sim, eu sou uma pessoa extremamente conservadora, sabe, em relação Uhum. aos meus filhos. Eu me considerava conservadora e assim, perfeccionista em relação a algumas coisas, mas depois que eu me tornei mãe, eu me descobri muito mais, sabe? Eu me descobri controladora mesmo. E eu tô trabalhando, sabe? Tô trabalhando muito para me policiar nesse sentido, né? Controladora, assim, de chegar ao ponto de estar ali no hospital, recém-parida, a médica falar para mim que vai fazer um procedimento ali com meu filho, eu falar, não, tipo, não tá, onde que tá o script? Não, não vai fazer isso com meu filho. Então, Mas assim, nesse caso eu não acho ruim. Um, Porque é visto que, de tanto, e assim, ouvindo tantas mães, a gente falando, vendo assim, o quanto as mães sofreram justamente com aquela coisa assim, não sei, não é minha área, mas espera aí, deixa ele fazer, deixa ele deixar fazer. Muitos problemas que acontecem. Eu acho que a gente tem que ser mesmo nesse sentido, não, peraí, o que você vai fazer? Não, peraí, eu quero saber detalhes. Como que vai ser? Como que deixa de ser? Eu acho isso bom, eu acho esse um controlador bom. sim, mas outro lado tem um pouco de sofrimento nisso, porque Uhum, tem pessoas que eu poderia relaxar e simplesmente confiar, deixar fluir, né? Por exemplo, poxa, eu poderia ter essa relação com a minha mãe, com a minha sogra, com meus, sabe, com a minha irmã, com meus, mas eu não consigo. Eu sou pilhada o tempo todo, sabe? Então, assim, ele comeu, mas essa hora deles comerem, mas essa é a hora deles dormirem, mas essa é a hora da rotina. E assim, eu sou fissurada pela rotina deles. Isso é uma hora, eu ia até te perguntar com relação a isso, mas deixa eu perguntar, depois a gente vai seguir ali Aham. uma ordenzinha. Que uma coisa que eu sempre, porque assim, eu acompanho, né, Instagram, né, tal, e eu vejo lá que você e seu marido, vocês têm uns horários lá que vocês estão tomando um vinho, que vocês estão curtindo uma TVzinha juntos, que você sempre posta, e assim, não é raro, você sempre faz isso.
sim. Aí um dia eu me pergunto, eu falei, nossa, eu acho que os meninos devem ter um horário bem regradinho de dormir. Eu me questionei mentalmente. Eu falei, acho que os Uhum. meninos devem ter um horário bem regradinho, porque ela faz isso sempre. Eu acho que eu até comentei com meu marido. Falei, nossa, ai que bonitinho isso, eu queria ser essa mãe. É. Eu acho que os caminhos me levaram a isso. Quando eu engravidei do André, o meu primeiro filho, na verdade, assim, construindo aí essa historinha, né? Eu sempre fui a Paula que queria ser mãe. A Tá, criança. então isso que eu ia te começar. Então, antes da gente, né, chegar nesse ponto, Aham, então começa a falar para mim onde que foi que você construiu o clique da maternidade, né? Assim, ou né, sim. a construção, sua construção materna. Sim, eu sempre quis ser mãe, eu sempre amei a ideia de cuidar, eu sempre amei. Eu era criança que vivia com uma boneca na mão, muito diferente da minha irmã, por exemplo, que não encostava numa boneca. Eu era aquela criança que estava com a boneca, estava com a malinha da boneca e tinha trocas de roupas para a boneca. Então, assim, eu sempre fui muito ligada nisso. Organizada até com as bonecas. Aham. É, exatamente. Então, assim, era um instinto mesmo que eu acho que eu já nasci com ele, né? Eu sempre quis muito ser mãe. Eu comecei a namorar com meu marido muito cedo e eu sempre construí com ele essa ideia de, olha, eu vou ser mãe, eu quero ser mãe. A gente tinha definido o nome dos nossos filhos desde que a gente Que namorava. E máximo! assim, Eu era acho uma isso muito discussão. legal. Era uma discussão, mas e se for menina? Não, mas ó, a gente não definiu o nome do menino direito, sabe? Tipo, eu já queria ter aquilo, aquela ideia já estava construída na minha cabeça. Eu sabia que não era naquele momento, mas eu sabia que aquilo ia acontecer. E André foi um nome que, inclusive, que eu já sonhava, que eu já tinha na minha cabeça. Meu irmão é André. André, eu acho lindo, eu acho forte, ao mesmo tempo curtinho. E eu sempre gostei queria, né, um nome com a letra A. Então, assim, já estava definido que ia ser André, acho que desde meus 15 anos, né? E aí a vida seguiu ali o seu fluxo e tal, nós casamos. Eu me casei com ele, eu tinha 21 anos, e quando eu me casei, né, depois do casamento, lógico, né, não ia assustar tanto ele assim, ele já sabia mais ou menos, mas depois que a gente tava ali casado, eu virei para ele e falei assim: olha, eu quero ser mãe. Ele falou assim para mim: você tá louca. Imagina, não, a gente tá assim, jovem, a gente tem muito que viver, muito que curtir, não quero filhos agora. Eu falei, tá bom, não quer, tá bom, mas eu não vou me esforçar muito para evitar. E aí ele falou, não, pelo amor de Deus, né? Ele foi, pegou e comprou um cachorro. Já que eu queria tanto cuidar de alguém, né? Ah, É, adoro! exato. E pegou e me deu um cachorro. E eu amei a ideia, nossa, cuidava mesmo. Eu fui uma ótima mãe de pet, sabe? Eu amava que cuidar e dar banho, e nossa, era um cuidado de filho mesmo. Aí fiquei, né, com essa, essa atividade aí, Essa essa sendo atribuição. mãe de pet por 4 anos, até que eu engravidei do André. E foi engraçado, assim, porque eu fui bem sincera, eu falei, olha, eu não vou me esforçar muito para evitar, e de fato não me esforçava, sabe? Eu falava, ai, se vier, amém, né? E eu nunca engravidei, né? Durante esses 4 anos aí, não engravidava, não me preocupava muito com isso e segui. A partir do momento que, assim, né, a gente tomou outras decisões da nossa vida, né? Vamos fazer... A gente estava, sabe, com intenção de mudar de cidade, de trocar de áreas. Vamos fazer outras coisas da nossa vida. E ali, naquele momento, o filho jamais se encaixaria. Aconteceu. E Eu aí, costumo dizer que acontece na hora que acontecer. exatamente. E aí, assim, né, aquela mistura de felicidade, né, a realização de um sonho, a materialização de um sonho ali na sua frente, versus aquele, né, poxa, então agora agora é a hora que eu abro mão disso que eu estava planejando, agora é a hora que eu abro mão daquilo, agora é a hora de eu reprogramar toda a minha vida. E aí se deu aí o início
do meu maternar, né, de fato, como E como foi para você essa parte do abrir mão? Ah, agora, porque assim, na realidade a maternidade é uma constante abrir mão, né? A gente, a partir do momento que a gente engravida, a gente começa a abrir mão. E por mais que a gente faça ajustes, né? Eu costumo dizer que por mais que a gente faça ajustes, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar, não sei o quê. A gente abre mão de ser como era antes. Então, nunca vai ser igual e a gente sempre abre mão. Como foi para você isso? Que eu costumo dizer que é que é a nossa castração, né? é. Então, no primeiro momento, assim, eu conseguia só me sentir feliz, sabe? Eu queria muito viver aquilo, eu queria muito viver aquele momento, eu queria, sabe? Eu me imaginava grávida, eu me imaginava gerando, sabe? Eu queria muito. Então, naquele primeiro momento, eu falei, eu tô pronta para abrir mão do que precisar, né? Eu de fato queria viver aquilo. Então, assim, naquele momento, eu não acho que tenha sido difícil para mim, né? A felicidade sobressaía de todos os outros sentimentos que eu pudesse sentir naquele momento. Eu simplesmente vivi aquele momento e fui feliz, assim, ao extremo. E aí, passei, né, a gestação ali, reorganizamos tudo, replanejamos toda a nossa vida, a nossa rotina. Meu marido estava numa vida ali de viajar muito a trabalho, ele passava a semana inteira fora, voltava só de final de semana. E aí, quando descobri que eu estava grávida, na mesma semana que eu descobri que estava grávida, ele descobriu que estava desempregado. Então, assim, Aí acho que os cabelinhos dele foi tudo arrepiado, né, foi. na hora. Foi. Mas eu não conseguia nem ter tempo de me preocupar. Eu estava ali vivendo aquilo. Eu falei, ixi, tem 9 meses, até a criança nascer, a gente já se restabilizou, não tem problema. E ele, né, foi atrás. Mas ainda passei um período da gestação com ele trabalhando, né? Ele pegava projetos em outros estados, sabe? Ele viajava, voltava para casa de final de semana, e assim a gente seguiu. Nesse momento que eu descubro que eu estou grávida, eu estava também desempregada, né? Eu também estava em casa. E aí eu sempre fui do tipo de pessoa que olha o copo meio cheio. Eu falei, ó, Isso é ótimo, né? eu falei, ok, eu vou viver a minha gestação, eu sempre quis viver esse momento, então eu vou viver ele com toda a intensidade possível e aqui eu vou ficar. Eu sempre tive muita segurança também no meu marido, né? Então, assim, ele sempre foi um ponto ali de apoio muito forte para mim. Então, eu sabia que a gente tinha um problema, assim, né, de não ter perspectivas futuras, mas eu sabia que eu podia confiar e eu estava tranquila, Que né? seria sanado, né, o problema. Exatamente. E aí ele se preocupava por mim e por ele nesse sentido. E eu vivia ali o meu sonho de princesa. Deixa que essas preocupações eles têm, deixa. Eu lembro que É, quando eu contei pro meu marido, né, ele ficou sem dormir. Ele queria, ele desejava muito filho, a gente estava programando, mas ele ficou sem dormir uma semana, já se preocupando com coisas assim que, tipo assim, já estava pensando na adolescência dele. E eu falava, meu Deus, né? É a coisa, né, do homem, né? Da responsabilidade, isso, é. aquilo, outro. Se a gente muda fisicamente, o homem ele tem essa mudança, essa virada de chave, eu acho que de preocupação, eles visam muito, né, esse lado mais financeiro, esse lado mais prático da coisa, né? A gente vive mais emoção, pelo menos É, eu me vejo mais vivendo mais emoção, e ele não, ele vivia ali a ação, ele vivia o lado prático mesmo da coisa, sabe? E aí foi que a gente passou esse momento aí, ele conseguiu aí se estabilizar novamente no emprego antes da criança nascer, né? Então, assim, a gente foi seguindo dessa forma. Nos 3 primeiros meses eu era totalmente inútil, né? Eu era uma pessoa passou assim, muito mal? não, eu não passava mal, mas eu não tinha a menor disposição para Ai, nada. o cansaço, né? Eu dormia 18 horas por dia, juro pra Parecia que você, eu eu estava dormia assim. 18 horas. Isso, parece com depressão, porque eu levantava da cama às 6 horas da tarde. Os 3 primeiros meses da primeira gestação foram dormindo mesmo, dormindo e
vendo bem pouco a luz do dia, que eu não tinha muito ânimo para nada. Passou 3 meses, parece que virou uma chave, acabou aquilo, acabou todo aquele desânimo, aquele sono, e aí aquilo tudo foi, tudo que era transformado em disposição foi transformado em energia depois, porque eu não conseguia parar mais quieta. E aí estava desempregada em casa, eu falei, eu não aguento mais, né? Os dias não vão passar. Aí fui procurar alguma coisa para me ocupar, fui trabalhar, trabalhei junto com meu pai um período para passar o tempo, e aí ele me dava um dinheirinho em troca, né? Então, assim, o dinheiro que ele me dava era transformado em tudo coisa de criança, de Ah, bebê. eu imagino, né? Se você tá nesse mergulhada, né? Nesse viver materno, tudo que entrava era pro bebê. Exatamente. E a gente gosta, né? A gente sonha muito, né? Você olha aquele macacãozinho, aí você olha uma manta, aí você olha isso, olha aquilo, e aí vai, né? Você vai construindo ali o enxoval e tudo, mas é muito, a gente fica muito imersa, né? Nesse mundo. E aí foi assim até praticamente o último mês, né? De Foi gestação. uma gravidez sem riscos, uma gravidez boa, comum, tranquila. Sim, não foi maravilhosa, assim, não teve nada de anormal. Então eu trabalhava com meu pai, às vezes eu sentia muito sono à tarde, né? E ele brincava e ele sempre tirava sarro, porque toda vez que ele chegava, eu ficava no escritório, ele chegava, eu estava dormindo. Aí ele brincava com as pessoas, né? Ele falou assim: "Ah, essa daqui é minha filha, eu tô pagando ela para vir dormir aqui um pouco." Porque eu dormia mesmo, sabe? Eu era muito sono, né? Enfim, mas trabalhei com ele lá até praticamente nascer, né? Meu filho, um mês, nem um mês antes aí eu parei porque não estava dando mais conta, né? Assim, de carregar tudo aquilo. Meu filho nasceu. E eu sempre fui muito de projetar as coisas, de pensar, sabe? Eu tô aqui já pensando no amanhã. E foi assim também com a questão de amamentar, eu já pensava nas sopinhas. Para você ter noção, assim, da minha projeção, né? Eu estava grávida do meu filho e eu estava planejando a festa de 1 ano dele. Acredito, acredito. Pois Como é. foi esse parto? Oi? E como foi esse parto? Então, o parto do André, eu tô falando que eu tô contando a história da princesa. O parto do Uhum. André foi assim, eu queria muito, primeiro, eu queria muito um parto normal, esperei até o último momento. Aí na semana dele nascer, eu entrei naquele período de pródromos, né? Que é aquele pré-trabalho de parto, que você fica ali sentindo dor, contração, Uhum. sem dormir. Eu fiquei sem dormir 1 noite, 2 noites, 3 noites, eu não estava aguentando mais. E eu ia para o hospital e o médico falava: Olha, não tem dilatação, isso é só pródromo, não está ritmado, volta para casa. E eu estava com fé que eu ia conseguir aquilo. Até que teve uma consulta ali naquela semana com o meu obstetra mesmo. Ele viu no meu rosto, assim, como eu estava desgastada, porque eu estava sem Cansaço. dormir, eu estava extremamente inchada, eu não aguentava, eu estava ansiosa. Então, aí ele virou para mim e falou assim: Você quer ganhar esse bebê hoje? Nossa, sabe, No aquela último mês a gente só tensão, existe, né? a gente só existe. Aquela tensão, porque eu tava muito irritada, eu já não tava aguentando sentir dor. Era dor dia e noite, e a criança não tava para nascer. Eu falei assim, quero. Ele falou assim, então vai para o hospital que a gente vai fazer teu parto, mas vai ser cesárea. Naquele momento eu só aceitei. Eu Uhum. falei, vambora. Você só queria que acabasse, né? Ah, eu tô É, cansada, né? Desgastada. sim. E aí fui para o hospital, foi cesárea, e aí, como pude me preparar para o parto, eu cheguei no hospital cedinho, o parto estava programado só para de tarde, então deu tempo de eu tomar um banho, deu tempo de eu me maquiar, deu Ai, que de máximo. fato, sabe? Eu falei, eu queria sair bonita nas fotos, então eu me maquiei. Minha mãe achou absurdo passar batom, sabe? Mas eu fui para a sala de parto
montada, sabe? Então, eu vivi, assim, essa fase muito, muito bem, assim, eu me sujeitei a tudo que eu pudesse ali daquele momento, de aproveitar aquele momento, eu vivi intensamente. Ganhei meu filho, e aí em relação à amamentação, era algo que eu tinha, assim, uma certa ansiedade mesmo, porque tinham pessoas que falavam, esfrega a bucha no bico do seio. Aí tinha outras pessoas que falavam, não, para quê? Você vai se machucar, né? E aí você vivia com aquele 1 milhão de Uhum. informações, sem saber o que ia acontecer, se você ia conseguir ou não. Minha família, eu venho do histórico, né, de uma família que fala que não tem leite, que não teve leite, né, amamentou pouquíssimo, mas eu tava ali, eu tinha um bebê, 2 peitos e um sonho, sabe? Eu falava, eu quero amamentar. Quero E viver completo, que é o que a gente, né, que eu ouço, né, das mães falando. Eu quero viver essa maternidade completa, e o amamentar tá dentro disso, né? sim, amamentar é quando você de fato você se enxerga naquele papel, né? Porque Uhum. até então você tá só gerando, você não tem o seu filho ali. E aí no momento que você traz ele e ele começa a, é, a a crescer a partir daquilo, né, a se desenvolver a partir daquilo, é uma autorrealização que não está escrito, assim, eu acho que ninguém É vai uma saber. satisfação muito grande, né? A gente vai no médico, o médico fala, nossa, ela ganhou peso, você fala, é minha vida Sim, aqui e tal, tipo, né? Tem essa satisfação nossa, mas tem, eu tem. estou dando. E é por isso que vem tantas mães que se sentem culpadas, né? Quando não Uhum, conseguem, justamente por causa disso, né? Da mesma forma que a gente se sente satisfeita quando dá, a outra mãe não se sente, né? Se sente culpada por não conseguir. sim, Mas não vamos sim. voltar a você. Sim, e aí eu me esforçava muito para conseguir amamentá-lo da forma certa. A gente tem ali um apoio na maternidade, só que meu filho nasceu assim, bem dorminhoco, preguiçoso. Eu colocava ele no peito, ele dormia. E aí eu tinha que tirar a roupa todinha da criança para ver se ela acordava para mamar. E aí, numa das primeiras consultas à pediatra, ela realmente ela falou: olha, ele tá perdendo peso, e se ele continuar assim, a gente vai entrar com a fórmula. Aquilo foi assim, pior que um tiro no peito para mim. Eu falei, não, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Então, e aí, a partir daquele momento, eu me esforcei ao máximo ali, em dobro, porque ele dormia à noite, assim, dormia bem, mesmo Ai, que recém-nascido. máximo. Mas ele não podia dormir. Então ela falava para mim: acorda ele a cada 3 horas, porque ele precisa mamar. E aí fiz do jeito que a médica falou, porque eu não queria de jeito nenhum receber a notícia que eu teria que dar a fórmula para ele. Consegui, né, seguir aí essa rotina e amamentá-lo, e ele conseguir e ele ganhar peso a partir disso. Então, assim, sucesso. Falar para você que foi só flores, né? Não foram. Eu tirava muito leite na bombinha, eu Ai, que é gostava mais de. doloroso. Sim, eu dava, eu intercalava com a mamadeira às vezes, porque assim, uma coisa que a gente até já comentou, eu sempre valorizei muito bons momentos, sabe? Eu acho que a grande sacada tá aí, de ok, eu tô aqui, eu me dou muito para eles, mas eu preciso do meu tempo. Então, assim, Sim. fazia o meu Ao seu retorno a ser mulher. sim, fazia o meu estoquezinho de leite no congelador, e aí, quando eu queria ali ter um momento de beber uma cerveja, tomar um vinho, porque a gente é super preocupado com isso, né, nesse momento, eu dava uma mamadeira para ele e não amamentava naquele período, né? Sim. Então, mas tive episódios de empedrar leite, eu tive momentos de amamentar o meu filho e chorar de dor ao mesmo tempo, porque você está sentindo dor e você sabe que a única forma de melhorar aquela dor é a criança É mamando, saindo. É. é saindo. Saindo o leite. Tem que sair o leite. Tem que sair. Então, assim, você
amamenta e chora. Eu lembro que eu chorava de segurar, assim, eu estava sentada no sofá, eu segurava uma almofada com tanta força que eu falava, eu vou aguentar, aquela dor me consumindo, e uma criança morrendo de fome, e parece que piorava, porque quando estava doendo, demorava mais para dar mamar para ele, ou seja, ele vinha com toda a fome do Mais mundo fome. mamar, e aí, sem dó nem piedade, a gente, né, tem que amamentar aquela criança, aquele ser ali enfurecido de fome. Mas, assim, foram episódios, assim, que também me fizeram aprender com aquilo, né? Então, eu sabia até onde eu podia, o que eu tinha que fazer, se eu não podia demorar muito para amamentar, se eu sentia que o peito ficava um pouco mais duro, eu ia lá, tirava. E aí, fui aprendendo a partir daquilo também, né? Então, foi uma grande dor e um grande aprendizado também, de certa forma. Qual foi a sua maior dificuldade depois no que o André nasceu? Depois a gente vai falar, né, do Augusto, que são dificuldades, eu acho que são completamente diferentes, né? Sim, sim. Qual foi a sua maior dificuldade depois que ele nasceu? Depois que ele nasceu, olha, eu tenho que realmente pensar, assim, porque depois que ele nasceu, eu estava tão ali vivendo aquilo tão intensamente, mas eu acho que a privação do sono é algo que mexe muito com a gente, né? Deixa a Então, gente muito irritada. exato. Então, a privação do sono, ela realmente é a maior dificuldade nesse momento, né? De não conseguir, de querer dormir, de querer descansar, de não aguentar mais e estar ali em prol de outra pessoa e não poder ter, não tem outra escolha, é aquilo ou é aquilo. Mas então para você não foi nem doloroso tudo isso, né? Assim, foi doloroso, claro, doloroso sempre é, mas não foi algo que te marcou de uma forma muito dolorosa. Porque, então, acredito que vem daquilo que você falou, né? Era algo que você estava, né, tão imersa, queria viver tanto aquilo, e você também já tinha, né, aquela coisa do maternar, até mesmo antes com as suas bonecas, que talvez você não tenha sentido isso, você queria realmente viver tudo com Uhum. intensidade. Eu acho que eu me preparei muito, porque a partir do momento que eu descubro a gravidez, eu faço 1 milhão de cursos para maternidade, eu me informo, eu leio, eu busco. Eu e meu marido lemos livros de amamentação, a gente leu livros de rotina, a gente se programou muito, a gente se planejou muito para aquilo. Então, nada que vinha assim de diferente era novo para a Era gente. desconhecido, Era né? desconhecido, porque era algo que a gente estava preparado. Tinha cólicas, ele tinha muitas cólicas, mas a gente já tinha uma lista de remédios que a gente sabia que poderia dar certo. Então Nossa, que ótimo. a gente estava preparado para aquilo. Uhum. Eu me sentia muito preparada quando o André nasceu. Eu fazia. Isso é muito legal. Você falar, porque na Uhum, realidade o que eu vejo é e que eu me senti assim também total despreparada. Assim, eu não fiz curso. Eu via as coisas que as pessoas, né, via lá e lia alguma coisa ou outra, né? Eu via, né, as pessoas falando próximo e tal, mas, né, não tive todas, não li 300 milhões de livros, não. Lia alguns Freud, né, que na realidade não era para aquele momento que ia acontecer, uhum, né? uhum, Melanie Klein também não era para aquele momento. Então eu me vi totalmente despreparada, assim. Eu me sentia tipo assim, meu, e agora? Primeiro, quem sou eu? Depois, quem é esse bebê, né? O que que eu faço, né? Eu me vi muito nessa situação. uhum. Eu me preparei dessa forma, assim, de fazer cursos práticos de como desafogar uma criança, de trocar fralda, de tudo aquilo. E aí, eu ainda assim me sentia também em alguns momentos de não me sentir tão confiante, né? Uhum. De não me sentir confiante o tempo todo, né? Tinha horas que eu titubeava, que eu falava, será que é isso? Só que uma frase que eu sempre repeti para mim mesma foi que eu sou a mãe que o meu filho precisa ter. Então, eu sei, eu tenho
tá consciente para mim que eu não sou perfeita, que eu vou errar mas que ainda assim eu sou a mãe que ele precisa, né? E óbvio, a gente quer acertar o tempo todo, a gente quer oferecer, dar o máximo que a gente pode, sim. Mas a gente também tá. Eu também era muito aberta para os meus erros, sabe? Eu fazia um balanço do dia e falava, poxa, acho que aqui fiz e ainda faço, de voltar e falar, poxa, ali não foi legal. Ali eu errei. Que é o ponto do o real e o ideal, né? Você transformar os dois, fazer os dois conversarem, que na realidade a Uhum, gente vive muito uma idealização, né? uhum, Que está muito distante do real, né? Então você tá, e sem contar o autoconhecimento, que eu acho que isso tudo, né? Você é, saber quem você é, o que você pode fazer dentro daquilo. é. E aí foi basicamente isso, né? Então a parte mais tranquila da maternidade foi dita. A partir do que vier agora foi puro caos, gritaria e confusão. Nível hard. Agora estamos no nível hard. A gente entra assim, não, na maternidade real, tá? Acabou o sonho. O André tava com 6 meses. Eu lembro até hoje, eu tava assim, de cabelo em pé, fazendo ali a introdução alimentar Introdução dele. Ele alimentar. tava com o intestino preso, porque o médico virou para mim e falou assim: você tá colocando muita raiz na sopa, põe uma raiz só, porque eu tava colocando mandioca, cenoura, eu tava colocando tudo. Tudo, porque ele tem que É, gostar de tudo, ele e come o tudo. menino tava há 5 dias sem conseguir fazer cocô. Eu falei, meu Deus, tava nesse momento aí de equilibrar os pratos, né? Porque até então ele tava só no aleitamento materno, ele não comia outra coisa, então tava ótimo, né? Querendo ou não, o peito também é maravilhoso depois que É o que passa eu esse falo, período é muito mais difícil. fácil. Eu acho ele muito mais fácil, porque a pessoa vai lá, põe pra fora, a criança Acabou. mama, tá tudo lindo, maravilhoso, você não precisa ficar carregando coisas. A única coisa que você precisa carregar é você ir. Exatamente, exatamente. Então, assim, era tranquilão para mim. Depois disso, começou a introdução alimentar, e eu era louca das papinhas, e eu fazia e congelava, tá. Vivendo ali intensamente aquela fase, eu descubro que estou grávida. Oh, meu Deus. Meu filho estava com 6 meses. Eu não estava sequer dormindo a noite toda ainda. Eu Uhum. estava naquele momento assim que a gente chega e fala, tá, e quando que eu volto a ser a pessoa que eu era antes, né? Porque até então eu não era mais, eu era o meu universo era eu, ele, Hum. leite e mais nada. E aí eu descobri essa segunda gestação, e aí foi o maior desespero de toda a minha vida. Eu nunca me vi tão despreparada para aquilo quando eu descobri essa segunda gestação. Eu não queria, eu não esperava, eu não estava nem preparada para aquilo. E eu me senti, o sentimento ali naquele momento era: eu estou traindo meu filho. Porque eu nem terminei de dar todo o amor que eu tenho para dar para ele ainda, e eu vou ter que dividir esse amor. Sabe? Era isso, né? Era uma traição. Eu via aquela criança tão pequenininha, não sabia nem andar, e eu já via outro vindo ali, e aí eu sofri nesse momento é, eu não sei se é uma violência obstétrica, ou se a gente pode chamar disso, mas foi até no meu entendimento que foi assim uma extrema falta de respeito de um médico. Descobri que eu estava grávida, o que eu fiz? Falei, vou fazer um exame de sangue, porque eu só tinha feito um teste de farmácia, vou ver quanto tempo que eu tô, vou cuidar da parte prática. Peguei meu Vou filho, lidar com o que eu posso agora, né? isso. Peguei meu filho, amarrei ele num sling, peguei a malinha dele e fui para minha consulta. Meu marido trabalhando, e assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de pedir nada para ninguém.
Meu filho é problema meu, minha casa é problema meu, minha vida é problema meu, ninguém tem nada a ver com isso. Né? Apesar de eu ter uma rede de apoio ali sempre disposta, eu Uhum. usava somente em casos extremíssimos, né? Meu, E eu vejo que eles são muito participativos, né? Assim, na sua vida, sempre muito próximo. Né? Vocês têm uma família, né? Muito próxima, assim, muito unida, né? sim, na verdade, a gente mudou de cidade, hoje a gente mora no interior de São Paulo, e aqui na cidade somos só nós quatro. Eu não tenho mais ninguém, né, próximo de família, nada. Então, o tempo todo somos só nós quatro. Uhum. E aí isso, né, acaba que intensifica mais, né? Sim, total. Aí fui ao médico, ele me fez várias perguntas, me prescreveu lá um exame de sangue, falou para tomar não sei o que de vitamina. Ele virou para mim, quando eu falei para ele, ele perguntou né, o que te trouxe aqui e tal. Eu falei, olha, descobri, fiz um teste de farmácia, eu tô grávida de novo. Esse médico olha para minha cara e fala assim: você tem noção do que você fez? E assim, eu já estava muito mal, eu já estava Uhum. Você já estava angustiada. não estava aceitando aquilo, eu também me perguntava, meu Deus, pleno século XXI, como eu engravido sem querer? Aí ele falou assim, aí ela falou assim, agora muda tudo, o médico. Essa criança pode tirar ela daí. Ele estava no sling. Pode tirar ela daí. A sua gravidez é de alto risco. Você acabou de sair de uma cesárea. Você sabe como que estão os seus pontos por dentro? Sabe como que está o seu útero por dentro? Não está cicatrizado. E aí, aquilo foi assim tão difícil para mim. E aí ele terminou a consulta me prescrevendo uma fórmula para eu dar para o meu filho. E ele falou assim: a partir de hoje você não amamenta mais seu filho. Mas por quê? Não sei. Ele falou para mim, na verdade, ele falou para mim que eu não poderia amamentar o meu filho porque as vitaminas que eram que eu precisaria para gerar o segundo, o primeiro pegaria com a questão pelo fato de amamentar e pelo fato de mamar ainda, né? Aquilo foi assim pior que uma facada nas costas. Foi horrível, foi o pior dia de todos. Imagino. Voltei para casa me sentindo muito. A gente se sente, na verdade, a primeira sensação de todas assim foi como eu fui burra. Por que que eu engravidei? Sabe, não tem cabimento. Porque como primeiro eu tentei 4 anos, nunca me esforcei para me cuidar e não vinha, eu falei, o segundo vai ser difícil também. E aí, né, a vida prega peças na gente. E eu falei, ok. Voltei para casa muito chateada, muito abalada mesmo com tudo aquilo. Meu sonho era amamentar até os 2 anos, né? Tudo aquilo que eu projetei indo por água abaixo. Mas eu cheguei em casa muito mal, muito triste. Passou aquele momento, né? Aquele surto de tristeza, aquele misto de sentimentos. Eu comecei a pensar. Eu falei assim, bom, ele mandou eu tirar do peito, mas eu não vou tirar do peito. Ele falou para eu tomar uma vitamina aqui, outra ali, é o que eu vou fazer, eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou tomar essas vitaminas aqui, só que meu filho vai seguir no peito. E nisso, assim, já tinha falado para algumas pessoas, a minha mãe falou assim para mim, não, por que que você vai fazer isso? Segue a orientação do médico. Eu falei para ela, eu não vou seguir. Ela, ai, Paula, mas para de ser teimosa, né? Faz o que for melhor pro bebê. O André tá bem, o André tá forte, ele tá conseguindo se alimentar agora, ele tem outras fontes de vitamina, outras fontes de. Mas eu falei para ela, eu não vou parar. Eu vou continuar. E aí foi todo mundo me dizendo, não, para. E foi naquele momento que eu lutei, sabe, contra tudo e todos, e falei, eu não vou parar. A sua maternidade falando, né? Eu falei, não vou parar, eu tenho 2 filhos e eu vou cuidar dos dois. Eu vou ser para os dois, né? O André vai mamar menos agora, de fato, ele vai mamar menos. E assim, era
um amamentar ali depois disso, né? Ele comia super bem, ele aceitou super bem mas era mais emocional mesmo, né? Era aquele momento dele estar comigo, ele mamava muito mais na hora de dormir, se ele acordava à noite, eu conseguia acalmar ele no peito, então ali eu não parei, eu segui e de novo eu repito, eu sou a melhor mãe que meus filhos, eu sou a mãe que meus filhos precisam ter. Então eu sempre fui muito instintiva. Segui e sigo muito o meu instinto. Pô, Sim, é o que eu falo sempre para as mães: segue o seu maternar, ouve, você sabe quem são os seus filhos, você sabe quem você é. uhum. E foi a partir disso mesmo que eu tirei forças para falar, não, eu vou fazer dessa forma. E ali, Karina, eu nasceu uma leoa, Ai, que sabe? delícia, adoro. Foi, porque assim, tudo que eu falava, tudo que para mim veio mais fácil na gravidez do André, que eu vivi aquele momento, vou dormir a tarde toda, vou acariciar a minha barriga aqui o dia inteiro. Não, era arregaçar as mangas. Na gravidez do André, eu levantava às 6 horas da tarde, eu ficava na cama o dia inteirinho, eu assistia novela, eu descansava, eu dormia, era o dia inteiro na cama. Na do Augusto, não. Na do Augusto, assim, eu Você tinha que dar conta arregaçava, do outro, né? dava conta do outro, ele dormia bem, graças a Deus, 9 horas ele acordava, mais ou menos. Então, a gente acordava nós dois juntos ali 9 horas, e ali eu começava o dia, dava o café da manhã, a gente fazia uma coisa ou outra, almoçava, e ali eu, né, dava conta de toda a demanda dele, e seguia grávida. Então, assim, o primeiro trimestre do Augusto foi difícil, eu tinha sono, eu ficava cansada? Sim, eu ficava, mas eu não parava, sabe? Eu não me dava, eu não tinha o direito, eu não me dava o luxo de parar. Arrancava Então, água de pedra. exatamente. E seguir assim até o final da gestação. Lógico, eu tinha coisas assim que para a gravidez do André eu tinha mais disposição, por exemplo. Eu fiz 3 books da barriga do André. Do Augusto eu falava, vai, gente, não, pelo amor de Deus, eu não quero ver, não quero, sabe? Não tirei umas fotos aqui e ali da barriga e falava, ai, tá ótimo, sabe? Mas porque você estava cansada, você já não estava mais deslumbrada, porque eu digo que a primeira maternidade a gente está deslumbrada, ou você não queria mesmo se olhar grávida? No primeiro momento, eu não queria me olhar grávida, né? Não, eu não aceitava. Tanto que no primeiro trimestre, eu acho que eu nem sentia tanto esse cansaço, porque eu não olhava para mim como uma gestante. Eu não Uhum. queria aquele papel, eu não estava preparada para aquilo e eu negava. Sabe, eu negava muito para mim, tanto que chorava muito e me questionava, enfim, vivi esse período de negação, mas depois disso, né, eu comecei a me acostumar com a ideia, comecei a gostar da ideia, e aí comecei, porque assim, eu sempre planejei muito, e o Augusto não estava ali no script, né? Ele estava indo em frente com a sua neurose. É, ele não estava no script. Então, assim, aquilo me angustiava, aquilo me irritava, que eu falava, e agora? Mas a partir do momento que eu começo a planejar uma vida ali com 2 filhos e começo, né, colocar ali no futuro como é que vai ser, como que eu começo a me acostumar com a ideia e a gostar mesmo, né? E aí eu escolhi o nome dele, e aí, sabe, comecei a viver aquilo de novo, sabe? Planejar quartinho. Falava, eu fiz assim no do André, mas agora eu não quero, sabe? Esse daqui eu comprei para o André, mas eu nem usei. Eu vou fazer melhor. Então, até hoje, eu me pego fazendo para o Augusto sempre melhor do que eu fui para o André, porque a gente já tem uma experiência, né? Não que Uhum. o André eu não quisesse ser perfeita, mas com o André eu tinha vontade de ser perfeita, mas eu não tinha experiência. Para o Augusto, eu tenho uma vontade de ser perfeita, mais a experiência, né? Então, eu já trazia aquela bagagem toda, né? Eu já sabia o que me esperava, eu já sabia que eu não precisava ficar que nem uma doida esfregando o bico do seio, que ia dar certo no final.
E a amamentação não me gerou nenhum tipo de angústia, nenhum tipo de desconforto, eu sabia o que eu precisava fazer. E todo o resto, né? O parto, enfim, tudo. Você já tinha um conhecimento, né, de como que ia ser, né? Já não tinha os. Claro que eu acho que a gente sempre carrega o medo, mas não tem aquele medo do total desconhecido, né? Uhum, é. E aí isso me trouxe um pouco de paz, sabe? De falar, não, vai dar certo, eu vou conseguir. E aí tinha muito medo do momento que eu fosse me separar do André para precisar ganhar o Augusto. E aí foi assim, toda vez que eu pensava nesse momento, me gerava muita angústia. Eu falava, ai, não quero pensar, não sei o que eu vou fazer. E eu sempre fui muito complexada com a rotina. E o André sempre teve rotina. Falei, bom, então quando eu ganhar o André, ele não vai sair da rotina, porque eu não quero que ele sinta que ele tem que sair do lugar dele. Eu quero que ele continue tendo ali a vida dele, as coisas dele, o momento dele, por exemplo. Eu não queria que tirar ele de casa, deixar ele em outro lugar, porque eu não ia estar ali, sabe? Então, aí sim, sabe, esse momento de rede de apoio foi muito importante. Quando eu comecei a sentir dor, porque eu também quis ter parto normal do Augusto, até consegui evoluir mais o parto dele, né, para tentar ser normal, mas no final acabou sendo cesárea mesmo, porque não começou a não evoluir muito, e eu optei por fazer a cesárea também. E aí, nesse momento que eu começo a entrar em trabalho de parto, de fato, eu ligo para minha irmã 1 hora da manhã e falo: olha, vem para cá, porque eu preciso ir para o hospital. Então, assim, 2 da manhã a gente estava ali trocando de turno, né? Ela chegou para Mas já terminar. estava tudo combinado, você já tinha feito todo esse Sim, ajuste, quem ia ficar com ele, como que você ia fazer, sim. qual que era, né, o momento. Tava tudo pronto, tudo organizado, ela ia ficar lá, eu tinha uma pessoa que estava me ajudando em casa também, porque eu já não conseguia fazer muitas coisas, eu me dedicava mais às crianças, e aí essa outra pessoa me ajudava com as tarefas de casa, e também ia contar ali sempre com a ajuda da minha mãe, da minha irmã, da minha sogra, para fazer uma coisinha ou outra com as crianças também, né? Às vezes uma comida, elas me ajudavam, enfim. Eu tinha essa rede de apoio ali naquele momento que eu me preparei para Excelente, ter. perfeito. Uhum. Sim. Aí chegou, né, o momento lá de eu me separar dele pela primeira vez, e eu fui ganhar o Augusto. Fiquei no hospital por 2 dias. Eu ganhei ele num dia, no outro dia o André foi lá, conheceu o irmão, foi o dia mais emocionante assim de toda a minha vida. Foi um encontro que eu jamais vou saber mensurar, sabe? Com a emoção de como foi, sabe? Aquele momento de ver os dois juntos. E aí comecei, de fato, a entrar naquele universo, né? Tanto que eu colocava, sempre que eu postava uma foto deles, eu colocava uma hashtag meus quase gêmeos. Porque eu falava, não, eles vão ser quase gêmeos. Quase gêmeos. Então, gostar, e isso me fez gostar muito da ideia, falava, não, vai ser lindo, vai ser ótimo, vai ser não sei o quê. Então, depois que veio essa aceitação mesmo da segunda gravidez, eu comecei a viver tudo de novo, só que, né, diferente ali, com mais empolgação, mais entusiasmo, enfim. E quando que você descobre que o amor não se divide, ele se multiplica? Quando ele nasce? Quando ele nasce. Não dá para dividir, né? Um amor de mãe não dá para dividir. A gente só ama, ama, e quando vê, tá amando muito, que tá na hora de parar de amar um pouco, melhor focar esse amor um pouco mais em si mesmo, né? Que eu vou chegar nessa parte também. Mas é enlouquecedor, né? Enlouquecedor. A gente ama os dois e a gente não sabe dizer qual que ama mais, porque não dá para amar mais um que o outro. No segundo dia, o médico passou para ver como é que eu tava. Eu falei assim, doutor, eu preciso ir embora. Ele falou assim: não, a gente precisa fazer exames ainda, não dá para você ir embora. Eu falei, mas eu tenho outro, eu não posso ficar aqui muito tempo. Ah, e tanto que eu pedi para ele, ele falou assim: ó, então amanhã, assim que ficar pronto o exame do pezinho dele, eu te dou alta. Eu falei, perfeito, né? Ele já tinha prescrito a alta para mim um dia antes, porque eu já estava com as malas prontas para ir embora, eu não queria ficar ali, né? Eu falava, eu tenho outro. E o Augusto nasceu próximo do Dia das Mães, então o meu instinto materno, assim, tava gritando ali, Afloradíssimo. afloradíssimo.
E eu acho muito engraçado um episódio da maternidade, né, do Augusto, que quando ele nasceu, eu, assim, já era muito autoconfiante, eu já confiava muito, né, no meu instinto, assim, e aí, com o nascimento dele, eu passei a confiar muito mais. Eu falava, não, eu sei o que eu tô fazendo, né? Eu sei o caminho. Então, eu ia muito pelo que eu sentia, pelo que eu achava. Chegou uma enfermeira no quarto com um copinho de leite e falou assim: ah, eu vim dar para o Augusto. Eu falei: você veio dar o quê? Aí ela: não, é que a pediatra prescreveu, né, para ele tomar o leite no copinho. Eu falei para ela: não. E minha mãe estava do meu lado nessa hora. Eu falei assim: não, você não vai dar isso pro meu filho. Aí minha mãe: Paula, pelo amor de Deus, né? Sem rebeldia agora. E aí eu falava, mas não vai dar isso para meu filho. Por que que a pediatra prescreveu isso para ele, não me consultou e não me falou por quê? Não vai dar. Justíssimo. Aí a enfermeira, ai, será que ela errou? Eu falei assim, ela errou. Porque meu filho tá mamando bem, ele não precisa desse leite, pelo menos não agora. Ele nasceu super gordinho, ele nasceu com mais de 3,5 kg. E ele tá mamando ali o colostro, que é o melhor leite que tem ali. Eu falei, não, isso Não daí teve não vai nem dar. tempo de ter fome ainda. Eu falei assim, não vai dar isso pro meu filho. Aí a enfermeira voltou com o saquinho na mão, né? Aí minha mãe, pra quê, né? Por que que você não deixou a enfermeira dar, né? Eu falei, não tem que dar. Eu tô amamentando, tem algum problema comigo? Ou com o meu leite? Não, ele não vai tomar e pronto. Eu sei que a enfermeira não voltou nunca mais com o leite no copinho. E aí, Teve justificativa, né? não teve. Não teve. E aí, não sei, sabe? Eu acho que assim, as pessoas, de forma geral, elas julgam muito pela Uhum. aparência, sabe? Eu acho que ela olhou assim, não que ela tenha pensado isso, mas eu acho que as pessoas duvidam muito da nossa capacidade, né? Eu fui mãe muito nova, eu fui mãe do André com 25, do Augusto com 26, né? Eu era nova. E aí as pessoas olhavam para mim e falavam: Nossa, tão novinha com 2 filhos. Ah, Como que ela vai dar conta, né? exato. E eu ouvi muita crítica, muita crítica mesmo, sabe? Quando eu engravidei do segundo. Eu ouvia críticas em forma de críticas, eu ouvia críticas em forma de piadas, eu ouvia críticas Nossa. de todas as formas, sabe? Ai, a Paula vai ter um filho por ano, porque de fato o André nasceu em 2018, o Augusto em 2019. Então, assim, eram piadinhas em forma de, né, que, que acabava incomodando mesmo, né? Sim, sim, fere a gente, claro. E aí, às vezes, eu tinha força de revidar, em outras eu ignorava totalmente, porque, né, enfim. E aí tinha que conviver com isso. Não, a Paula chegou a creche, né? Tipo, eram coisas. Nossa, né? Tipo, é umas coisas que nada a ver, né? É, Dois é uma creche. dois, é. E a Paula vai ter um filho por ano. Ai, como que pode? Ah, mas você não sabe. Ah, aí as pessoas falavam assim para mim: Ah, você achou que quando você amamenta não engravida, né? Que a amamentação não engravida. Eu falei, não, em momento nenhum. Eu de fato pensei, não, eu tô livre de engravidar porque eu estou amamentando, né? Porque antigamente tinha-se muito Sim, uhum. mas aí eu falei, não, eu engravidei porque transei sem, sem me preservar ali, não tomava nenhum remédio por conta da amamentação também, era um remédio bem mais fraquinho, né, que a gente toma, e não aconteceu porque tinha que acontecer, né? Mas vinham muito, né, esses questionamentos. Ah, mas você não sabia? Cuidando da sua vida, né? Mas você não sabia? Claro que eu sabia, né? Assim, sabia em partes, né? Mas eu sabia, mas na verdade eu achava que conhecia o meu corpo, de falava, pô, na primeira foi tão difícil, né? Que agora não vai ser tão fácil ter outro, não, nem me passava Eu pela tenho uma cabeça. amiga que até foi umas 2, 3 semanas atrás foi a entrevista dela. Ela demorou 7 anos para conseguir engravidar.
Ela teve médicos, inclusive, que falavam para ela que ela nunca iria engravidar. Nossa, 7 anos para ela conseguir engravidar do Samuel. Aí ela engravidou. 3 anos depois veio a Laura. Quer nossa. dizer, ele estava com 2 quando ela engravidou, porque ela também tinha mesmo. Ela falou, poxa, se eu demorei tanto, né? Se o médico falou que eu nem conseguiria engravidar, então eu nem vou engravidar mais. Tipo, ela já achava que nem ia ter opção de ter um segundo filho. Uhum. E aí veio, né? E aí, Aconteceu. Parece realmente que vai ser difícil, tão difícil quanto o primeiro, mas não, né? Parece que o corpo já está acostumado, ele já sabe o que fazer, então já é rápido, né? Parece que o negócio, o já processo sabe o é caminho, né? Já sabe. automático. É automático. Eu sei que depois que o Augusto nasceu, eu fiquei assim morrendo de medo de engravidar de novo, morrendo de medo, tanto que ele nasceu, eu fui correndo colocar um DIU. E com o DIU eu fiquei até agora, esse ano, inclusive. E aí, depois que o Augusto nasceu, era só eu, ali eu tive bastante apoio nos 3 primeiros meses ali, mais no primeiro mês, né, mais intensamente no primeiro mês, depois eu passei a tocar ali os dois sozinha, né, a rotina com os dois sozinha. E antes da pandemia, o Augusto nasceu um ano antes da pandemia, em 2019, a gente parece que vivia em outra era, né? Meu marido chegava em casa, era 8 horas da noite, e ele Então você ficava saía literalmente sozinha, né? literalmente o dia inteiro. E saía de casa às 7 da manhã, chegava às 8, 8h30. Então, assim, ele chegava em casa para dar banho nas crianças, que sempre foi uma tarefa dele, e pôr para dormir. E eu passava o dia todinho ali, e o que me salvava mesmo, o que me salva até hoje, né, é essa questão da rotina, de ter tudo regrado, de ter tudo, horários para tudo, e eles acabam se adaptando, né, a esses horários, e aquilo diminui um pouco do trabalho que a gente tem. E aí veio a pandemia e a questão de todo mundo ficar em casa, e meu marido veio para o home office. E ali A terceira, eu costumo dizer que é a terceira criança. foi. Mas assim, com os meninos, ele é o braço direito, sabe? Eu acho que ele é o braço direito e o esquerdo, porque tudo que eu faço, ele faz. E, por Não, exemplo, parceria. Eu com costumo as dizer parceria é crianças. tudo. É, ele não faz comida, então assim, eu falo, beleza, você não faz a comida, mas enquanto eu faço uma janta, ele dá banho em todo mundo, ele coloca pijama, sabe? Então assim, nunca eu tô só tão sobrecarregada e ele tá de boa, sabe? Então a gente tá sempre fazendo ali, dividindo tudo que precisa fazer. E aí que entra essa questão de a gente tá ali imerso vivendo para duas crianças, porque a gente vive para eles, né? Até hoje. Uhum. A gente vive em prol deles. E, A e gente adapta quem nós somos em função deles. É sim. sempre isso. Eu não sei quando que isso, se um dia isso acaba, se isso um dia para, né? Porque eu Uhum. acho que seremos pais, né? Seremos mães, eles serão pais a vida inteira, né? O resto da vida. Então, mesmo que sejam independentes, eu acredito que ainda vai ser a gente vivendo, adaptando quem nós somos dentro de quem eles começam a ser. Então vai ser depois, você vai se adaptar dentro da adolescência, você vai se adaptar Uhum. dentro deles na faculdade, vai se adaptar quando eles tiverem a vida da família deles, né? Justamente, é bem isso mesmo. Tanto que de um tempo para cá, né, eu percebo, né, algumas coisas em mim que talvez eu poderia ser diferente, que eu sofreria menos se fizesse de tal forma, porque é isso, é viver intensamente por eles. E aí eu percebo que eu começo a me desligar de quem eu sou, né? Nesse momento que eu vivo, que eu dou a luz para um, depois para outro, e sabe, e emendo um no outro, eu vou me distanciando da Paula que eu fui, que eu era e que eu sou, e que não existe ali mais algo que eu olhe para mim e fale, sabe, isso é meu.
sabe? E aí vem essa questão. Eu estava sem trabalhar desde a gravidez do André, eu continuei sem trabalhar, e eu, de verdade, eu olhava para mim, eu olhava ao redor, eu falava, eu nunca mais vou voltar a trabalhar, porque não tem condições. Sendo, Mas você não queria mesmo, porque você queria ficar 100% nessa maternidade, ou porque você não confiava? então, eu vivi Os dois. essa ambivalência, mas é justamente isso. Eu me vi ali responsável por duas crianças que eu não conseguia abrir mão. Eu não conseguia abrir mão de nada. Eu não conseguia abrir mão. Para você ter uma ideia, assim, a minha avó, ela sempre cuidou de todos os bebês da família que nasciam, até cair o umbigo. As minhas primas, minhas tias jamais cuidaram do umbigo. Ela cuidou dos umbigos da família inteira, menos dos meus filhos. Amo minha avó de paixão, tenho. Inclusive, cuidar de umbigo foi algo que eu aprendi com ela, porque quando meu primo nasceu, eu era apaixonada, fissurada por criança. Então eu ficava ali em cima, eu queria que fazer, mas eu era muito nova, tal, não, e os adultos não me deixavam, mas eu amava acompanhar, eu amava ver. Então eu cuidei do umbigo dos meus filhos porque eu via minha avó cuidando, né? Então assim, ela foi visitar meus filhos, eu dei a oportunidade dela, né? Eu falei, vó, você não quer dar banho nele, né? Porque eu sei que ela gosta muito, tudo. E minha avó teve medo. Aí minha avó falou assim: ah, não, Paula, mas eu acho que você é tão melhor nisso que eu acho melhor você dar o banho. Então, assim, ela. Ela ficou insegura perto do seu Exato, maternário. exatamente. Eu falei: não, vó, imagina, pode dar banho, eu sei que você sabe dar. Ah, não, mas eu não sei dar banho igual você, porque a gente nossa, aprende várias técnicas e põe uma mãozinha no ouvido, outra no outro e lava a cabeça depois. Aí minha avó, não era assim que eu dava banho nos outros, né? Eu acho que você vai saber dar um banho melhor. Vamos fazer assim? Você dá o banho e eu assisto? Eu falei, pode ser também. Então ali eu dava o banho e minha avó assistia, sabe? Mas que Então, bonitinha de ter respeitado isso também, né? Assim, do não me uhum, falar, ah, essa Paula é chata, né? Porque eu quero que as pessoas, ai, não deixa pegar, não deixa fazer tal coisa, ai. é. Sim, sim, eu ouvi muito isso e fui muitas vezes taxada da mãe chata e, tipo, para mim tudo bem, sabe? Uhum. Ela não, ela ficou ali, ela partilhou desse momento comigo, mas ela não, de fato, ela não pôs a mão na massa. Quando eu me via ali pensando em voltar para o mercado de trabalho, de voltar a ter a minha vida, eu me imaginava nessa situação de terceirizar coisas que eu imaginava que jamais seriam terceirizáveis, sabe? Eu falava, não, E que você banho. poderia perder. Exato. Então, assim, eu vivia num dilema eterno. Eu sentia falta, mas por outro lado eu falava, não, eu vou voltar a trabalhar, ixi, não sei quando Deus quiser, porque eu não vou deixar meus filhos com qualquer um, eu não vou terceirizar as coisas que eu acho que são essenciais, talvez para uma pessoa, por exemplo, se eu tô com eles, eles comem de tudo, se eu não estou, eles não comem. Eu falava, não, eles nunca, eu não vou voltar a trabalhar, não está nos planos, e é isso. E aí eu fui me afastando do que eu achava ali, de mim mesma, né? Eu digo, da minha vida, de algo que era singular, assim, só meu, né? E comecei a viver só no plural, só o nós, né? E ali seguimos assim, veio a pandemia, meu marido veio trabalhar em casa, a gente seguiu ali o período de pandemia todos em casa, tudo. Começou a flexibilizar-se ali as medidas da pandemia, e aí o meu marido recebe a notícia de que ele ficaria oficializado no home office, que eles não voltariam mais para o escritório. E aquilo foi assim para mim a chave do cadeado, sabe? Porque quem melhor do que eu para cuidar dos meus filhos, só o meu marido, né? Assim, não melhor que eu, mas quem ali que eu pudesse confiar, mais Sim, ele. é um ou outro, né? A troca de vocês. Exato, eu falei, é isso, né? É o meu momento. Aí eu viro para ele e falo: olha, eu vou, sei lá, vou tentar arrumar um emprego. Nem preciso ganhar muito, não. Trabalhar aqui perto mesmo, só para fazer outra coisa, para viver outros ares, né? Eu vou começar a procurar. Ele, não, perfeito. Vai lá, né?
ele sempre me deu muito apoio, sabe? Se eu para tudo. Então, aí eu começo a procurar esse emprego, tudo, e encontro fácil, assim, consegui um emprego na rua de baixo da minha casa, né? Então, era uma escola que eu ia fazer a parte de recrutamento e seleção da escola também, porque era a única coisa que eu sabia fazer até então, né? E aí, para lá eu fui. Não ganhava muito, não era né, era uma vaga. Mas para você era um respiro, né? Sim, sim, para mim significava muito, né? Aceitei ali as condições, eu falei, do lado da minha casa, eu ia almoçar todos os dias com eles, e eu chegava em casa rápido, né? Não pegava trânsito, não pegava nada, eu tava ali, eu saía às 6h10 do trabalho, 6h15 eu estava em casa. Eu falei, perfeito. Mesmo fora de casa, eu não me sentia longe, né? E aí aceitei as condições ali, até menores do que eu já tinha antes, né? Mas eu falei, tá ótimo. E aceitei, e fui. E deixei as crianças para voltar a trabalhar. E aí eles ficavam com meu marido, chegava na hora do almoço, ainda conseguia dar almoço para eles, para depois voltar a trabalhar de novo. E ali passou que a gente ficou nessa rotina, e aí a gente começou a pensar de outras formas. Eu falei, poxa, por que que a gente está aqui, morando em São Paulo, num apartamento minúsculo, sabe, tendo um estilo de vida super fechado, super regrado, super difícil, né? Porque morar em São Paulo não é fácil, assim, você não tem muita qualidade de vida mesmo trabalhando em casa. Eu descia com as crianças para brincar no condomínio, o condomínio não podia andar de bicicleta. Falava, não é isso que eu quero para eles. E a gente se viu num momento assim livre para buscar outro estilo de vida, e aí nasceu a ideia, a vontade de mudar para o interior. Até então, o meu emprego, assim, era um emprego que não contava muito, né, ali para renda Não ia da fazer diferença no orçamento, né? não ia. Ele falou, vamos. Eu falei, vamos, do mesmo jeito que eu arrumo um emprego aqui, eu arrumo lá. E é assim que, né, só vamos. Pegamos nossa mudança, nossa casa, era nós dois, um caminhão de mudança e duas crianças, vindo para uma cidade sem ninguém. E a gente chegou aqui, assim, em busca de um sonho, né? De viver ali, de viver um sonho mesmo, de viver a liberdade que a gente não vivia morando lá. Chegamos aqui, hoje a gente olha assim para trás e fala, nossa, que loucura, né? Porque chegar numa cidade assim, sem ninguém, do nada, Mas, É enfim, como começar de zero, né? sim, sim. E nós mudamos para cá em setembro de 2021. E ele seguiu trabalhando home office, e eu falei, bom, eu vou me estabilizar aqui, né, até dezembro, a gente vai se organizando, tal. Depois eu começo a procurar um emprego, né? No ano que vem, lá, janeiro de 22, eu começo a procurar um emprego. Quando foi em dezembro daquele mesmo ano, eu recebi uma proposta de emprego. E eu falei, e Caramba, que agora? Vou ou não vou? Aqui na cidade mesmo. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou. Porque, né, eu vou. Eu tava super achando que ia ser bem mais difícil, né, por ser uma cidade de interior, mas foi fácil, a gente peguei e fui. E voltei a trabalhar, e aí sim me distanciei deles, né, por um longo período, lá era mais longe, então eu passava o dia todo fora. E aí começa a vir de novo nessas essas questões, assim, de falar, poxa, tô perdendo, não era muito isso, esse o plano, e meu marido aqui sozinho com eles, ele falava, poxa, a gente veio para cá para ter uma qualidade de vida melhor, e você passa o dia todo fora, e agora, né, e, enfim. Fiquei lá e comecei a mandar outros currículos e tudo, até que eu achei uma vaga remoto, mandei o currículo, deu certo, e tô trabalhando remoto também, né? Vim para o home office junto com ele. Que foi, assim, acho que o encaixe que faltava para nossa vida com Que duas para crianças. você, então, dentro daquilo, né, que você desejava ou sonhava, tá tipo assim, perfeito, né? Porque você consegue dar conta dos seus filhos e consegue fazer, né, o seu trabalho, que é algo que você se identifica. Sim, sim. Mas ainda assim, sabe, no começo do ano, no final do ano passado, começo desse ano, eu ainda me sentia
Na verdade, o que eu vou dizer agora foi fruto de muita terapia, sabe? Porque eu não Uhum. enxergava por esse lado. Hoje eu começo a enxergar melhor. Eu vivo, né, tão intensamente ali todos os dias para eles. E eu, assim, eu acho que até pelo meu discurso eu passo isso, tipo, eu gosto, eu não me importo, é isso, eu vivo para minha família, eu vivo para meus filhos. Só que inconscientemente isso sufoca a Paula, né? Porque a Paula não é só mãe. A Paula é, Uhum. a Paula é outras coisas, sabe? A Paula é a farrista, sabe? A mulher que gosta de sair, tomar umas e se divertir, e conversar e conhecer outras pessoas. E depois deles, acabou, não tinha. Essa Paula, ela não existia mais. Ela não tem mais espaço, né? Ela tinha ali de 5 anos aí, desde que o André nasceu, eu posso contar nos dedos de uma mão os dias que eu saí, que eu falei, ai, vou me divertir hoje. Porque não E que vem tem, com culpa. E quando vem com acontece, vem com culpa. culpa. Sim, vem com culpa, vem com remorso, vem chegar em casa e falar, nossa, tipo, não, nem valeu a pena, sabe? Porque o que eu perdi, o que eu poderia ter feito, o que eu poderia ter ajudado, não compensa. E aí isso me faz cada vez menos procurar esses momentos, sabe? De coisas para fazer por mim, né? E hoje ainda a gente busca, até mesmo na terapia, falar, tá, mas o que que você está fazendo pela Por Paula? você. E Uhum. aí eu não consigo nomear, porque eu não consigo separar a Paula da mãe, porque para mim a Paula é a mãe. E eu vivo aquilo, sabe, aquilo intensamente. Assim, tenho a válvulas de escape, que para mim eu acho que já é o suficiente, né? Foi aquilo que a gente falou no começo. As crianças têm hora para tudo. Eles têm hora para comer, eles têm hora para tomar banho. 8h30, 9 horas eles estão dormindo, né? Já dormindo, cada um na sua caminha, bonitinho. Porque uma coisa que também eu sempre nunca abri mão foi de dormir, eles dormirem no quarto deles. A gente fica lá, se precisar, 3 horas com eles, até eles Até eles pegarem no dormirem. sono. Mas a cama compartilhada, assim, pra gente sempre foi um limite muito rígido, porque, primeiro, a gente não dorme bem. Segundo, é o único Não, momento. não dorme. Sabe quando eu me dei conta disso? Quando ele Hum, foi pro quarto dele. Porque na realidade eu não compartilhava cama, mas ele dormia do lado, né? Eu tá. sempre deixei, assim, a partir dos 6 meses, 6 meses não, desde que ele nasceu, coloquei ele no Moisésinhos do lado da minha Uhum. cama. Aí ele não cabia mais no Moisés, aí eu coloquei ele no berço, trouxe o berço do quarto dele, trouxe para o meu quarto. E nunca mais deixei ele sair de lá. E ele ficou, aí comprei cama, troquei o berço, deixei a cama do lado. Mas aí eu percebi esse ano, há 3 meses atrás, que o Benjamin foi pro quarto dele, Hum. que eu descobri que eu não dormia. Nossa. Fica muito automático. A gente Uhum. fica muito ali no inconsciente. Você sabe que não tá bom, que não tá legal, mas você continua, você continua, É. você continua, e se torna um ciclo que você não consegue sair. E é nesse momento que eu busco ajuda, que eu falo, eu não tô conseguindo sozinha, eu não consigo mais me desprender desse papel. Né? Porque acaba ficando automático. Ele dorme ali, ele Uhum. dorme ali, ele dorme ali, tá tudo bem. Não, e também, né, é automático e também tem aquela frustração. Ai, não vou mexer com isso agora, né? Mais para frente. Não quero, não vou dar conta disso agora, deixa eu dar conta de outras coisas. Isso, exatamente. Então, assim, é muito. A gente também adia muita coisa, né? A gente adia o sofrimento, né? Também ali. Então, Uhum. mas a cama ali, a compartilhada foi algo que eu nunca abri mão, assim, que eu nunca deixei, porque eu sabia que aquele era o meu Era momento, o meu seu único momento. direito de dormir. Então, sempre foi assim. Então, hoje eles, 8h30, 9 horas, eles dormem, e depois disso, nem que a gente vá dormir às 4 da manhã, a gente tem um tempo ali de ficar relax, de conversar, de assistir uma série, de tomar um vinho, de
fazer qualquer coisa, não dá, assim, é o nosso respiro, é o nosso momento ali de conexão, porque a gente se pega muitas vezes o dia inteirinho, ele trabalha do meu lado, e a gente não é marido e mulher, a gente é pai e Não, mãe. Eu tô numa é, reunião, a criança gritou que tá no banheiro, vai lá limpar você. Eu tô em reunião, né? Ah, agora eles estão com fome, vai lá, tipo, o meu marido fala isso, ele fala assim, nossa, a gente nem dá um beijo durante o dia, assim, uma coisa, né, um amasso, tá? O beijo a gente dá, assim, né? Oi, bom dia. aham, Então, aham. tá. Mas, nossa, não dá nem aquele beijo, né? A gente não se encosta, não se pega, mas durante o dia não dá tempo, né? Tá cada um Não. fazendo a sua coisa, estão fazendo outra coisa, não dá tempo. É, não dá mesmo. E aí, se você não tem esse momento, se você não tem esse momento de conexão mesmo, a gente vira bons amigos, né? Ali, Hum, uma boa dupla, né? Porque a gente é uma boa uhum. dupla. Somos parceiros aqui. Enquanto eu faço um, ele faz o outro. Enquanto eu cuido de um, ele cuida de outro. Mas né, e aquele momento, e aquela parceria de homem e mulher mesmo, né? Aquela Afinidade, né? Uma troca afinidade de carinhos. fica muito difícil. Então, assim, é nesse momento que a gente consegue se reconectar como casal, que a gente consegue conversar assuntos assim, porque eu não sei como que é por aí, mas quando a gente tenta conversar assim algum assunto de adulto, não dá, é pai, ou Hum, mãe, ou não sei o quê. uhum. E é briga, sabe, é isso e aquilo, então é o tempo todo ali em prol deles, não dá para sair muito disso, sabe? Às vezes a gente se pega até ficando irritado de falar, nossa, não dá para conversar, sabe? Não dá, porque realmente. Como o Benjamin é sozinho, ele se pega muito falando, não, fala comigo. Quando a gente Uhum. começa a conversar, ele tá muito. E agora ele tá numa fase de ciúmes, que é coisa de louco, ó. É, E ele fica o tempo inteiro, não, não é pra falar com a minha mãe, não fala com a minha mãe. Então, o Alex quer conversar alguma coisa, falar alguma coisa comigo, assim, tem que esperar, né, um momento que ele já tá mais distraído para vir me falar alguma coisa, porque ele é nessa pegada, assim, dele ficar e a gente não sabe, não é pra falar, né? E a gente nem consegue, né, trocar, assim, realmente, a falar, deixa, daqui a pouco a gente conversa melhor, mais é, fácil. acaba dizendo isso mesmo. Bom, e aí é isso, né? Assim, esse jogo dos pratos aí para tentar equilibrar tudo, para tentar dar conta de tudo e ainda ter ali a nossa individualidade, a nossa, né, a nossa vida para além disso é um processo muito difícil. Então, apesar de eu ter idealizado muito a maternidade, de eu ter querido muito aquilo, ter, né, vivido aquilo intensamente, hoje eu percebo que tudo que é demais não é bom, né? Então, assim, eu preciso ser uma boa mãe, sim, eu preciso estar presente, sim, mas eu preciso ser a Paula, eu preciso ser esposa, eu preciso ter, sabe, ter algo que é só meu hoje. E eu vou falar para você, não é algo que, nossa, eu faço e é só discurso mesmo, por enquanto, né? Porque Mas já tá já no nível da consciência, já veio pro nível da consciência, e eu costumo dizer isso para os meus pacientes, ó, você não é meu paciente, nada a ver, né, Uhum. por conta você é psicóloga, mas é uma coisa que eu falo muito para meus pacientes, já chegou no nível da consciência, se já chegou, é 50%. Aham, sim, exato. Então é nessa busca, né, que eu me encontro hoje, né? A Paula para além da maternidade. Quem sou eu depois da maternidade, né? A maternidade é algo que me mudou, que me completou, que me alegra todos os dias e que eu amo estar nesse papel todos os dias, mas que eu quero que ela tenha um limite também dentro da construção do que eu sou hoje, né? Eu quero ser a mãe, mas eu também quero ter outros papéis ali e me empenhar naqueles papéis é, é, tanto quanto eu me empenho para a maternidade, né? Que é o mais difícil de tudo, é a gente se encontrar realmente quem somos. Por isso que eu uso esse é o nome, né, da série, justamente por conta disso, que é a parte mais difícil, é a gente se encontrar depois da maternidade, porque é maravilhosa, é o amor mais incrível da vida, assim, é uma coisa espetacular.
mas é hard, é pesado, assim, em muitos momentos, assim, é sufocante em muitas situações, né? Então, é a parte mais difícil, é a gente conseguir se encontrar depois disso tudo. Você pensa em ter mais filhos? Olha, de verdade, assim, eu acho que não. Mas assim, eu acho, sabe? Porque Hum, eu me pego muitas vezes em momentos de recaída, sabe? De falar pro meu marido, ah, ai, mas só queria mais mais um. um. Tipo assim, sabe por quê? Também entra aquela, aquela Paula extremamente ali planejadora e programa, que assim, já tô lá na frente. Um tem 5, o outro tem 4. Quando um tiver 19, o outro vai ter 20, ou seja, cada um vai seguir a sua vida ali, tudo ao mesmo tempo, Junto. tudo junto. E aí, né? E aí, já vão ser. Ai, é bom que cria junto. Foi essa, né, uma das frases que eu vi. É bom que você já cria os dois juntos, tá? Mas depois que eu criar os dois juntos, os dois vão embora juntos também, né? Porque não deve Uhum. demorar aí. E aí, quando eu me pego assim, falo, nossa, mas realmente, né? Mas dois cabia mais, né? Ali nessa. Mas eu percebo que é mais para preencher, sabe? Um, Essa maternidade que você acha que vai acabar, né? Isso, é. E aí eu falo, não, assim, na prática mesmo, não, eu não quero ter mais um, tô bem por aqui, parei por aqui. Inclusive, meu marido até ia operar para não ter mais, enfim, e a gente está nesse processo. Ele não quer mais de jeito nenhum, não tem conversa para ele. Ele já está bem decidido. Eu ainda titubeio, assim, sabe? Eu falo, eu não Uhum. quero, mas se vier, tá bem, tipo, né? Tá ok. Lido com isso, né? Ele já não quero, É, não quero, não quero, é. não quero. Não, mas assim, sendo bem realista, bem pé no chão mesmo, não dá, não dá. Não dá porque muita coisa. A gente está muito esgotado, sabe? Assim, com Uhum. toda essa demanda. Eles estão com 5, 4 anos e a gente não consegue encontrar ali somos só nós dois numa cidade. Minha mãe, minha família tá a 500 quilômetros daqui. Então, assim, a gente é muito só nós. Então, não daria, assim, sabe? Não cabe nesse momento, mais um filho, eu acho que daqui para frente vai caber menos ainda, né? Cada ano que passar vai caber menos Vai ficando ainda. mais distante, né? Eu acho que vai ficando mais Sim, distante mesmo essa vontade, porque você vai se adaptando com o não ter mais um bebezinho, né? Porque eles vão crescendo, já não são mais bebês, né? Benjamin fala para mim o tempo todo que não é mais bebês. Não sou mais bebê, né? é. Então, tá Nossa. bom, tudo bem, respeito. Isso é Então, engraçado, porque aqui eles vivem falando que eles são bebês. olha só, O O Augusto Benjamin mesmo. fala, não, nem pensar. Ele Não. fala, não, fala, ah, você é o bebê da mamãe, que não sei o que. Ele fala, não sou mais bebê, mãe. Ai, que Tem que raiva. ouvir, eu tenho que ouvir essas coisas. É. Sou Não, aqui eles obrigada. são super bebês. Eu tinha tirado a mamadeira dos dois, agora eles querem mamadeira de novo. Aí o André, né? E a brincadeira que eles mais gostam, assim, quando eu tô brincando com eles, é que eles são bebês de novo. E Olha aí isso só. sacia, né? Todo aquele meu. Porque assim, eu sei, a minha brincadeira de infância era de mamãe, né? Eu era De mamãe cuidar ali dos de bebezinhos. cuidar dos bebezinhos. E eles amam brincar disso. Eu falo, vem aqui, deixa eu te mostrar como eu fazia quando você era um bebê para trocar a sua fralda. Aí eu brinco ali com eles que eu tô trocando fralda e falo, não, bebê não fala, bebê não se mexe. E eles caem na risada, sabe? Eles entram no personagem, sabe? Eles adoram. O André nem tanto, o André já é mais assim, mais para frente. Ele não é sempre que ele gosta de ser bebê, não. Agora, o Augusto não pode dar muita brecha para esse lado dele, porque senão Senão ele ele não volta faz mais mesmo. Senão nada. ele... Ele volta mesmo. Tipo assim, de não levantar do lugar e querer que as pessoas peguem tudo e entreguem tudo na mão dele, sabe? Ele tem que Mas aí tomar ele é cuidado. esperto, entendeu? Aí ele é esperto. É, Ele chega. é. Ele Ai, aproveita. ai, eu acho demais essas coisas. Eles têm uma inteligência, assim, que é Sim. fora do comum. Me conta algo que você, sim, detesta no mundo materno. Que não gosta da palavra detesta, que não gosta no mundo materno. É, que eu não gosto. É...
Eu acho que é essa questão aí, assim, de se privar muito, né, das coisas. Muitas vezes, assim, você puxa o fôlego, assim, para falar, eu preciso, sabe, eu preciso sair dessa casa, eu preciso, sabe, eu só queria ir para algum lugar e ficar com a cabeça vazia. E você não consegue sair dali, né? É Uhum. aquilo e é aquilo, não tem saída. Então, tem horas que a gente queria um respiro que quer esse alívio, mas a obrigação ali, os afazeres, eles são maiores, e essa falta de liberdade, né? Eu acho que é essa palavra, a falta de liberdade é algo que eu menos gosto, assim, da maternidade mesmo. Eu também. Me pega É. muito. Eu faço minha unha uma vez na semana, no mês, né? Que eu faço a unha de gel. Hum, Já não fibra, né? E é o único, assim, porque tudo aqui a gente faz em conjunto, né? Também não tem rede de apoio, né? Tudo aqui a gente faz em conjunto. Então, se a gente vai, hoje mesmo sair lá para comprar uns negócios para eles, sai todo mundo junto. Ah, vai fazer não sei o quê, todo mundo junto. Ah, vai fazer não sei o quê, todo mundo junto. Não tenho amigos aqui, então não tenho amigas para sair e tal. No Brasil ainda havia, de vez em quando, encontrava a Ju e a Karina, bem de vez em quando, né? Tá, mas ainda ia com o Benjamin, né? uhum, Sempre fiz assim, mesmo que eu saísse, tá? Vai na casa de um parente, alguma coisa, sempre com ele. O uhum. único momento que eu saio sozinha é quando eu tenho que fazer alguma coisa para mim. E aí eu pego o carro, eu deixo, não ligo o som, eu desligo tudo e eu fico naquele silêncio absoluto e fico lá dirigindo sozinha. Nossa, aquilo para mim eu falo, ai, que delícia! Sei. É, Falo, gostoso, sozinha total, assim, liberdade. Freedom! é, Entendo perfeitamente como que é. Me diz é. a coisa mais maravilhosa. E a coisa mais maravilhosa, sem dúvida, assim, é aquele amor que a gente sente, né? Eu acho que é um amor que a gente não sente por nada, nem ninguém, e nunca vai sentir, né? Aquele amor incondicional, aquele amor mesmo, que você olha e fala, meu Deus, não é possível amar mais nesse mundo. Nunca imaginei um amor desse, É né? sublime, sim, é sublime. Então, Uhum. você pode estar morrendo ali de raiva, de cansaço, de estresse, de qualquer coisa. Você ama, e você ama o tempo inteiro, né? É um amor que não tem pausa, um amor que não dá espaço ali para raiva, né? Tipo, ele respondeu para você o dia inteiro, você ama, né? Ele fez Uhum. pirraça o dia inteiro ali, não fez nada que você pediu o dia todo, você ama, né? É isso mesmo, é bem É, isso mesmo. E é, mesmo quando ele fala, não gosto mais de você, você fala, tá bom, mas eu continuo te amando. é. Né? É bem isso. É. Dê uma dica que você acha assim que foi boa para você ou que você viu depois que poderia ter feito, que você acha que vai ajudar alguma mamãe. A maior dica de todas, assim, que é uma regra de ouro para mim, pode até parecer meio clichê, mas de fato é a melhor dica que eu poderia dar hoje tenha rotina. A rotina, assim, ela salva muito, ela te escraviza também, né? Uhum. Tem um lado que sim, ela te escraviza. Aqui em casa a gente não sai à noite. Aliás, agora a gente tem saído um pouco mais à noite, mas enquanto as crianças eram menores, não tinha. Eu nunca fiz uma festinha de aniversário para eles que ultrapassasse o horário das 6 horas da tarde, porque não Mas tem. também nem dava, assim, eu também me vejo assim, não, eu também não sou de sair à noite, e antes muito menos, porque eu falava assim, onde que a gente vai com uma criança pequena? É, Né? é. Então, para mim nem encaixava também muito essa coisa de sair à noite, assim. Assim, às vezes tinha um aniversário de família ou alguma coisa assim, um jantar na casa de um tio, de um primo, de não sei o quê. A gente até ia, mas sabia que era ladeira abaixo. E ainda assim, até hoje, a gente se programa, final de semana. Se a gente vai sair no sábado à noite, a gente fica em casa durante o dia. Porque eles almoçam na hora certa, eles Uhum. dormem à tarde, e aí, quando eles acordam, a gente se arruma e sai. Porque ficarem fora o dia todo e sair Eles à ficam muito noite estressados, é é beirar muito o caos. cansativo.
É, Eu também já tive essas experiências, assim, não, é realmente o caos. é, Precisa, ou fica durante o dia ou durante a noite. A gente também tem é. essa aqui, a gente não fica muito longos períodos, assim, fora, né, fazendo assim, não, quer sair, vamos curtir? Ah, então eu sei que vou curtir à tarde, então eu deixo eu dormir bem de manhã, né, antes de sair do almoço, tudo, para que à tarde ele fique de boa, mas eu sei também que tem um limite, que vai chegar um horário que ele vai ficar cansado naquele horário e tem que voltar para casa. É, exatamente. Então, a rotina, ela te ajuda em muitos aspectos, né? Que nem foi o que a gente comentou. A noite é o nosso momento, e a gente tem esse momento é sagrado. Eles estão dormindo, é um horário que eles estão dormindo, e a gente consegue ser algo além de pai e mãe. Mas, Que por outro show. lado, se a gente tem ali alguma outra coisa para fazer, tudo requer um planejamento muito maior por conta da rotina. Mas entre os prós e os contras, eu fico ainda com a rotina. Os prós são muito maiores, com certeza. Sim. E agora a pergunta do bilhão. Quem é você depois da maternidade? Foi como eu te disse, eu acho que eu estou construindo a Paula pós-maternidade. É, eu tô assim, eu me vejo abrindo algumas exceções para algumas crenças que eu tinha, coisas que eu falava, jamais isso eu vou fazer, jamais eu vou. Eu começo aí a falar, mas e se, né? As crianças estão crescendo, eles começam a entender, eles começam a falar, eles vão para a escola. Eu falava que meus filhos só iriam para a escola com 5 anos. O Augusto, quando foi com 3, eu falei, graças a Deus. Tipo, né? Porque, enfim. Então, eu tô me descobrindo pós-maternidade, sabe? Eu estou agora olhando para mim, só para mim mesmo. Mas a Paula, depois da maternidade, eu acho que a gente nunca mais tem esse olhar 100% individual, porque, né, hoje eu não sou só mais eu, somos nós, então a Paula, hoje, ela é um plural mesmo. Hoje eu sou o plural, hoje eu sou nós, hoje eu sou eu e eles, e eu não me vejo mais completa sem ali a presença deles. Então, eu não consigo me ver, ou me programar, me imaginar sem que eles estejam comigo, né? Então, depois da maternidade, eu descobri que eu tenho uma força que eu jamais imaginei que eu tivesse. Eu jamais imaginei, porque eu me descobri, assim, uma pessoa muito mais capaz, muito mais forte, muito mais resolutiva, muito mais, sabe, muito mais para frente, sabe? De pensar no todo, de pensar no depois, de fazer e de cuidar e de resolver mesmo, de lidar com situações que não estavam previstas, né? Agora consigo lidar ali com a imprevisibilidade do momento, né? Então, a gente acaba descobrindo forças mesmo que não tinha. Então, hoje, se eu pudesse me colocar como alguém pós-maternidade, seria essa Paula cheia de força mesmo, que a gente acha, não sei da onde, na verdade, de Deus mesmo, porque não tem outra explicação, né? A gente só luta. Eu acho muito interessante que, assim, eu vejo muita gente falando, né? Ah, eu parei de trabalhar, então, tipo, nesse período eu fiquei, tipo, né? Ah, eu não cresci, não desenvolvi, não sei o quê, né? Profissionalmente. Mas o ganho que a gente tem de construção de carreira mesmo, né? Mas aí a Uhum, gente vai entrar com o quê? Com as soft skills aí, né? uhum. Nossa, nesse processo, ninguém põe isso no currículo, o que aprendeu com a maternidade. Eu acho que isso tinha que entrar ali, ó, todas as suas qualidades, tudo aquilo que você teve de aprendizado, porque isso você vai levar para dentro de qualquer lugar que você for trabalhar. Sim, lida com conflitos o dia inteiro, né? Porque aqui é assim, né? O dia inteiro você lida com conflitos, o dia inteiro você
lida com imprevistos, o dia inteiro você resolve problemas que, né, são... Você não conta com aquilo, você simplesmente age. Exatamente. E aí a gente fica, eu acho que a gente fica mais completa diante de tudo isso daí. Verdade, verdade. Leva para outros quesitos da vida, né? Esse ganho, essa maturidade, essas habilidades aí. Eu costumo dizer que assim, antes eu vi o mundo como filha. E por que que eu via o mundo como filha? Porque eu realmente via, tipo, com a coisa do receber, de ter, né, o cuidado da minha mãe, de achar que o mundo ia cuidar de mim, né, o mundo, né, no geral. Uhum, Hoje não, hoje eu vejo o mundo como mãe, de que eu, né, vou fazer determinada coisa, eu preciso cuidar disso, eu preciso cuidar daquilo outro, eu preciso resolver aquilo, eu preciso lidar com o conflito, como mãe mesmo, em determinadas situações, né, o que que eu vou fazer aqui, né, que eu achava o máximo, eu viajava com a minha mãe já sabia tudo que ela fazia, já pensava no fulano, já pensava no ciclano, eu não, eu pensava no meu quadrado ali, já era. Né? uhum. Hoje não, hoje quando eu vou fazer qualquer coisa eu já penso, não, ó, isso aqui tem fulano, ciclano, beltrano, a gente vai fazer assim, assim, assim. Por quê? Porque é um pensamento de mãe, é um pensamento aberto, é um pensamento que a gente olha de cima das coisas acontecendo, a gente não olha só dentro do nosso quadrado. Eu falo que esse é o maior ganho que eu tenho, essa minha visão ampliada, assim, minha visão simplesmente ampliou com a maternidade de uma forma absurda, assim. É, Quanto ganho a gente tem com a maternidade. Eu sei que tem pessoas que, né, e super respeito, né, não quererem, né, de jeito não ter um filho, mas eu falo, olha, super respeito, mas o ganho que a gente tem é incrível. é. É difícil, olha, secretária é difícil, mas o ganho é incrível, é absurdo. É, e a evolução que isso traz é transformador, né? Eu entendo, né, que muitas mulheres não queiram ser mãe, mas é uma transformação tão grande, tão te tira ali do seu normal, né? Você muda, Hum. você se transforma. Você é E uma outra aí, pessoa, você é realmente uma outra pessoa, né? E a gente descobre que é realmente isso, né? Que aí a gente vai precisar descobrir quem nós somos, né? Aí a gente tem que fazer essa conscientização, nessa busca por quem nós somos, porque realmente nós nos transformamos em outra pessoa. sim, e há uma frase até que a minha terapeuta ela sempre repete, ela falou assim, a gente tá em constante busca de nós mesmos, né? Porque hoje você se encontra ali e tal na maternidade dos seus filhos, amanhã ou depois você vai precisar se encontrar porque você vai se transformar numa mãe de um adolescente, você vai ver o seu filho Uhum. crescendo, você vai precisar de se reencontrar novamente. Depois os seus filhos vão sair de casa, você vai precisar se reencontrar com o ninho vazio, e assim a gente vai, né, nessa eterna busca de reencontrar-se, de reconectar-se, né? E é por isso que eu falei lá, né, lá atrás, que a gente estava falando que assim, a gente vai ficar o tempo inteiro nos adaptando conforme vai mudando as fases deles. Vai ser o tempo inteiro. Nós vamos nos adaptar o tempo inteiro de quem eles são. Eles vão crescendo, a gente vai crescendo e mudando também. E nunca mais seremos Nunca nunca mais. mais vai existir aquela, né, Karina e aquela Paula de antes que ficou muitos anos ali imutável, né, por muitas coisas. Uhum. Então, a gente vai estar, essa transformação vai ser constante até o fim da nossa vida. E que bom, né? Que bom, eu acho isso o máximo. É. Paula, muitíssimo obrigada de coração. Amei, eu só acompanhava assim à distância, mas eu adorei saber os detalhes. Eu sei que vai enriquecer muito a vida das mulheres aí que assistiram. Ah, tomara, tomara que e eu agradeço por participar, por poder contribuir. Gosto muito do seu trabalho, já falei isso, e eu acho que só tem a somar mesmo, porque como a gente até conversou, é um assunto muito amplo, mas que precisa, né, ser dito. Às vezes fala, ah, é óbvio, mas o óbvio precisa Uhum. ser dito, porque lá atrás, quando eu me vi ali desamparada
por não conseguir ter mais espaço para mim, de estar com 2 bebês, de estar, sabe, tendo que dar conta de toda aquela demanda sozinha, as pessoas me diziam um óbvio e eu falava, não é verdade. Paula, vai ser bom, vai criar os 2 juntos, vai passar rápido, essa fase vai acabar. E eu falava, não é verdade, nunca mais vai acabar. Né? E era o óbvio, claro que vai passar, claro que vai acabar. E a gente teima ali em dizer, em falar que não, é essa situação que eu tô, não dá jeito, é assim, e eu tô fadada a isso. Não está, né? Vai passar, esse período de neblina vai clarear e as coisas vão soar mais claras, vão parecer mais claras daqui a pouco. Tenha paciência, né? A gente precisa viver aí Exato. essa fase e É vai passar. exatamente isso, que tudo vai passar. Tem até uma entrevistada minha que ela falou que ela usava isso muito na maternidade dela, vai passar. Isso vai passar. E isso dá aquele aconchego pra gente, não, peraí, deixa eu focar então nisso daqui, resolver o que tem que resolver isso aqui, porque eu sei que esse momento vai passar. Exato. É isso. Vai passar e assim, não vou ser hipócrita ao ponto de dizer que vai melhorar, vai passar. Ah, tá, Melhorar é uma é outra coisa, a gente vai outro assunto para lidar com mais cada tarde. momento. Não, cada momento é um momento. Vai passar Exatamente. aquela, vai vir outras, mas cada um Mas tem, é um vamos assunto para respeitar o momento. depois, né? Não, vamos respeitar cada momento. Eu falo isso pra Karina, né, que ela acabou de ter nenenzinha, né, a Gigi, né, eu falo pra ela, eu falo, olha, essa fase vai passar, a gente vai chegar depois em outras, mas não, curte essa, aproveita essa, depois a gente lida com a próxima. Não é fácil, mas eu faria tudo de novo, Show, né? eu também faria tudo. Um prazer estar aqui. Olha, essas Prazer. horas passaram que eu nem senti. Foi muito bom esse bate-papo mesmo. Adorei. Obrigada mesmo, de coração. Um beijo. Beijão, tchau, tchau. Tchau.